noite a todos e todas. Dando continuidade à programação do Vozes. Como Vozes da Resistência, atividade cultural, eu convido à mesa professoras tecelãs, a professora doutora Maírce da Silva Araújo, professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pró-cientista, docente do mestrado em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, líder do grupo de pesquisa Vozes da Educação, coordenadora da pesquisa Alfabetização, Memória, Formação Docente e Relações Étnico-Raciais. Convido também para compor a mesa o professor Reinaldo Matias Fleury, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, que a partir de 2019 passou a desempenhar como professor visitante nacional sênior, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará. Faz parte do Instituto Paulo Freire, é pesquisador 1 do CNPq, tem desenvolvido, coordenado e orientado pesquisas que resultaram em publicações e produções acadêmicas na área de epistemologia, educação popular, interculturalidade, educação inclusiva e formação de educadores. Fundou o grupo de pesquisa Educação Intercultural e Movimentos Sociais. Participa de associações científicas nacionais e internacionais e também desenvolve pesquisas em parceria com universidades na Itália, no Canadá, no México, Colômbia, Argentina e Paraguai. Recebam os professores Maírce e o professor Reinaldo. Boa tarde. De novo nessa mesa, não sei porquê. Confesso que eu estou bem tensa, bem emocionada e bastante nervosa. Isso é um prenúncio de que muita coisa vai ficar enrolada, mas no final das contas vai dar certo, tá? É a mesa Professoras Tecelã, que nasce como uma atividade cultural e que, na verdade, busca fazer um grande elogio, né? Uma grande homenagem, né? A duas pessoas que devem estar em outra dimensão, que cada um de nós pensa que dimensão seria essa e deve estar nos olhando. Por isso que a gente fica tão nervosa, tá? Eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui do lado do Reinaldo, né? A gente já se conhece há um tempo e conheci Reinaldo através de Regina Leite Garcia, é um daqueles fios dos quais a gente falava antes, né? Então a gente tem o prazer de conviver já há um tempinho, né? A partir de Olhar de Regina, a partir da teia que Regina ia construindo ao seu redor e que acabava nos envolvendo a todos, né? E além de Regina Leite Garcia, né? Lá do nosso lado direito, espero que ela não esteja zangada, porque ela ficou do lado direito agora, né? E ao nosso lado esquerdo, a gente tem Jaqueline Moraes, a nossa companheira, que esse ano resolveu pegar o barco e se mandar, né? Ir lá encontrar com Regina e deixar a gente aqui, meio sem saber por onde caminha. Eu só queria começar essa mesa de uma forma bem descontraída, dizendo para vocês o seguinte: um dia desse me ocorreu pensar isso. Como é que seria a cara de Regina Leite Garcia quando se deparou com Jaqueline de Jesus chegando lá no céu, né? Já que a gente está brincando e descontraindo. Como terá sido, Gênesis, a cara de Regina Leite Garcia dando de cara com a Jaqueline, botando a mão na cintura e perguntando: o que você está fazendo aqui? Por que digo isso? Porque do grupo alfa antigo, da geração antiga, vieram muitas gerações depois, Jaqueline era possivelmente a mais nova, né? Então, a Regina deve estar com esta cara aí dizendo: Jaqueline, o que você está fazendo aqui? E a Jaqueline, por sua vez, deve estar olhando para a cara dela sempre dizendo: também não sei, porque a passagem de Jaque foi muito recente, tá? Então era isso que eu queria começar essa mesa dizendo para vocês, e a gente tem que se organizar, porque para a gente poder usar essa horinha que a gente tem. Então, para a gente começar, eu queria dizer que o título da mesa, Professoras Tecelãs, tem muito a ver
tem tudo a ver com essas duas grandes mulheres que atravessaram particularmente a minha vida, mas acredito, sei também, e de outras eu acredito, a vida de tantas outras pessoas. Então eu gostaria de começar a nossa mesa fazendo essa homenagem e lendo o livro que inspirou o nome da nossa mesa. Depois que eu contar esse livro, eu passo a palavra para o Fleury, pode ser esse script, e aí depois do Fleury eu arremato no que for possível arrematar, tá bom? Então, a leitura do livro A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, é a homenagem que estou fazendo, tanto a Jaqueline, mas como Regina também, porque foi, talvez, na nossa história, a primeira tecelã que vai nos unir e construir isso, e ajudar a construir essa que somos hoje. Então, vamos lá. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor de luz que ela ia passando entre os fios, estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes, iam tecendo hora a hora em largo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la na janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes peitos do tear, para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado, de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor do leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar mais ainda a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas, se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que lhe poderia dar. Uma casa melhor é necessário, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eles eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belos fios de lãs, cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta casa já não lhe pareceu o suficiente. Para que ter casa, se podemos ter um palácio? Perguntou.
Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra em arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça, tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batia os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. E para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta, a chave advertiu: faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio dos luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os teus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer, levantou-se e, enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências, e descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao tear. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para outro, começou a desfazer o tecido. Desteceu as carruagens, os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados, o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava, quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou-lhe o peito aprumado e o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Para você de presente agora. Jaqueline adorava contar essa história, não é à toa que ali está a foto dela. Então vamos passar para você. Gratidão imensa. É como uma costura que me costura, né? Eu acho que, primeiro, eu queria agradecer imensamente assim, essa oportunidade de estar aqui com você, porque é de fato uma oportunidade que eu venho desejando há muito tempo de me reencontrar novamente com Regina. E de fato ela está presente em cada um de nós, nos nossos sentimentos, nas estruturas de sentimentos que nós construímos nas relações com elas, com os parceiros, com os colegas que ao longo de uma longa vida já, né, a gente vem crescendo. Então dizer que Regina está presente não é uma metáfora, não é uma ideia, não é uma imagem, não é um sentimento apenas, é uma realidade, porque ela está como estruturas de sentimentos que a gente construiu em relação com ela. Então, para mim, essa é uma oportunidade de
visitar, conversar, sentar-se à mesa, sentar-se, tomar um cafezinho com Regina e falar um pouquinho da vida. Eu, na realidade, já tomei. Obrigado. Eu vou aceitar sim, pronto. De doce já chega a vida. Então, assim, eu, ao mesmo tempo que vim com um turbilhão de sentimentos, de ideias que gostaria de compartilhar, não tenho um plano de argumentação. Eu gostaria talvez de começar a falar talvez de alguns momentos que vivi com Regina e que, de certa forma, foram estruturantes, né, nas relações que eu venho tecendo com vocês, com esse grupo maravilhoso. Essa rede, né, esse tecido maravilhoso que nós vimos costurando, né, um tecido vivo, né, um tecido de células e de organismos vivos que estão se conectando de uma maneira muito intensa, plural, complexa e fluida, né? Eu não me lembro ainda quando foi a primeira vez que me encontrei com Regina. Eu imagino que foi apresentado pelo Vala, no contexto da Amped ou de algumas visitas que a gente fez aqui. Mas eu lembro de momentos que foram de experiências que foram determinantes na minha vida. Vou lembrar alguns. Eu tinha recém voltado da Itália, do meu pós-doutorado, preocupado e estudando a questão das migrações, das imigrações e das relações interculturais no Brasil. Era um estudo que eu tinha desenvolvido a partir de experiências de cooperação educativa entre o movimento de educadores italianos e o movimento de educação popular em Florianópolis, no Brasil. A partir daí eu fui fazer minha experiência de pós-doutorado na Itália. E voltei com uma perspectiva, para mim, nova, de estudos, que é a educação intercultural como um fator de reconstituição das identidades pessoais e coletivas e de superação das subalternidades. Na UERJ eu estava numa mesa e falei um pouquinho da história, do modo como eu estava entendendo o processo migratório no Brasil. Regina estava na primeira fila. Mal acabei de falar, ela levantou, veio à frente, me pegou pela mão e me levou assim: você vai ter que parar de dizer besteira. Deixe de falar disso. Eu falei: mas Regina, não tem mais, né? Você precisa entender outras coisas. E aí me pegou pelo braço e fomos no corredor conversando daquele jeito que vocês conhecem, Regina, muito gentil, mas assertivo. E eu tentando me explicar, né, do que eu estava dizendo. Por fim, eu queria também dizer para ela uma descoberta que eu fiz, né, no estudo, que era da teoria da complexidade de Bateson, não é? E ela se interessou, falou: esse é um assunto interessante. Não, isso é interessante. E fomos imediatamente ali na livraria, compramos os livros de Bateson, depois trocamos todas as versões que nós tínhamos em inglês,
em inglês, espanhol, português, e nos pusemos a estudar Gregory Bateson para entender como que os processos educacionais se dão como criação de contextos, como tessituras, como costuras de múltiplos sujeitos que geram contextos interativos em que cada um constrói a sua singularidade, sempre articulado com o todo. Bom, e aí foi um estudo que, quer dizer, redirecionei minhas pesquisas, meus estudos para aprofundar essa questão. E aí, ao mesmo tempo, também a gente ela me deu uma lista de livros que deveria estudar, né? Homi Bhabha, Local da Cultura, né? E fomos estudar no nosso grupo de pesquisa. Um ano depois, eu fui num outro encontro da Amped, e ela ia fazer um debate, e eu ia fazer a minha exposição. Regina primeiro também. Foi a primeira a chegar, sentada ali. Não, foi a primeira a chegar. Eu cheguei, sentei e comecei. Chegou minha vez de falar, comecei a falar. Ela arregalou o olho. Muito bom. Muito bom. Né? E aí, bom, relaxei. E aí foi uma outra etapa de pesquisa. Outra ocasião que foi definitiva, assim, que foi muito importante, nós organizamos um seminário em 2006 em Florianópolis. Foi um grupo, não sei se estava vendo o trabalho que vocês escreveram, a Edvige, a Regina, a Tereza e a Carmen Pérez, né? Um trabalho assim muito bonito. E depois daquele encontro que eu organizei um pouco para receber uma associação, que se chama Associação Internacional de Pesquisas Interculturais, que é uma associação que tem sede na Suíça, é uma associação cuja língua de trabalho é o francês, e que trabalha justamente com a interculturalidade. Eu fui participar do encontro 2005 e eu assumi a tarefa de criar pontes aqui para o Brasil, para a América Latina. E organizamos esse encontro em 2006. A Regina foi, o grupo participou e teve se envolveu muito. Em 2007 nós fomos no encontro em Timișoara, na Romênia. Foi a Regina, também com a sua presença extremamente discreta, né? Mas discreta no sentido de uma visão muito presente, ativa e crítica, né? E ali nesse encontro, num dos momentos lá, estava o processo de mudança de presidência, de comissão de direção, e o presidente me puxou pelo lado e falou assim: você se candidata a presidente desta associação que fala francês. Eu mal balbuciava francês, né? E a primeira pessoa que eu fui perguntar a Regina, o que ela achava disso? Ela achou: você deve pegar. Eu falei: se você pegar junto, eu vou pegar esse desafio. E de fato a gente se candidatamos, ela também na comissão administração, depois esse grupo elegia a presidência. E eu fiquei presidente desta Associação Internacional de Pesquisas Interculturais de 2007 a 2011. Em 2009 realizamos um encontro, o 12º congresso desta associação em Florianópolis. Foi um evento assim
que exigiu muito salto, porque a gente tinha que organizar um encontro bilíngue numa universidade com pouco apoio, mas acabou sendo um encontro muito forte. Mas a participação da Regina, nesse momento, foi determinante, porque nós começamos, aí foi o outro desafio, de começar a estudar e a interagir com todos os pensadores, os pesquisadores no campo da decolonialidade, do movimento de decolonialidade e modernidade. E já pelos encontros, diálogos que foram feitos aqui, ela já tinha convidado o Fogel e outros, então queríamos justamente trazer esses colegas para discutir com a gente, nos abriu esse caminho de discussão da decolonialidade. E foi aí que, de fato, a gente conseguiu, a Caterine Bosch veio, e iniciou-se aí um movimento muito significativo, que depois se espalhou, de todos os estudos sobre a modernidade e decolonialidade, que acabou sendo inspiração para um pensamento crítico, de interculturalidade crítica, para muitos educadores, né? E isto foi uma decisão construída particularmente com a Regina, né? A Regina foi determinante. E depois, em todos os encontros que a gente teve, né, é claro que esta associação, sediada na Europa, francófona, tem uma visão bastante eurocêntrica, né, da interculturalidade, embora tenha toda uma abertura de interação com os países do Sul, e foi aí também que muito incentivou a gente nessa busca das relações com o Sul. E hoje, dia 25 de julho de 2016, foi quando a Carmen me passou a notícia do falecimento da Regina. Eu fiquei um pouco em estado de choque, não vim para cá, e realmente esta minha vinda é a resposta, digamos, é a minha vida de encontro, né, com o grupo que constitui a vida da Regina e a passagem dela, né? Então, a minha ausência em 25 de julho de 2016 está sendo compensada nesse momento, né, nesse encontro. Por isso que eu agradeço muito esse acolhimento nesse encontro. Então, 2016 foi um ano do golpe, né, um ano em que um projeto de democracia ele estava sendo duramente combatido e de uma maneira muito forte, através de uma estratégia global de guerra híbrida, né, conseguiram promover o golpe, destituir o governo, e não só, e desmontando, desde o Estado, das instâncias do Estado, projetos de democratização do Estado. E nesse momento é que eu pessoalmente resolvi tomar uma decisão radical, ou seja, é preciso tomar posições radicais, é de ir à raiz dos processos de dominação e à raiz das resistências e resistências decoloniais ou não coloniais. E nesse momento é que eu comecei a pensar, né, mesmo vendo todas as portas que poderiam estar se fechando em termos de apoio institucional e tudo mais, resolvi investir todas as forças para formular e construir um projeto, uma nova etapa do projeto de pesquisa,
que eu chamei de educação intercultural, aprender com os povos originários do Sul a decolonizar a educação. Por quê? Os povos originários, os povos indígenas, né, seja os povos originários que vivem e que viveram e que vêm vivendo nesse grande continente de Abya Yala, né, das Américas, sejam os povos originários daqueles que foram, através do processo violento, do tráfico negreiro, trazidos, povos originários da África, né, que vieram e compuseram e compõem, portanto, as raízes ancestrais das nossas culturas, né, aqui no nosso território. Então, aprender com os povos originários, particularmente com as suas raízes ancestrais, processos não coloniais de convivência, de educação, né? E aí eu queria contar para vocês meu último aprendizado nesse sentido, como eu contava para a Regina ali na sala, na casa dela, tomando um cafezinho. Qual foi a minha última estudo, qual foi a minha última entendimento, o que eu aprendi com os povos originários, no sentido de decolonizar a sociedade e promover formas não coloniais. Eu comecei a estudar justamente as teorias, né, os pesquisadores que vêm formulando a concepção de bem viver. São principalmente os pesquisadores andinos, né, Quechua, Aymara, e que foram, nos últimos 10, 20 anos, vieram tecendo um pensamento que se tornou importante, hegemônico na América Andina e que, inclusive, criou um referencial para a reformulação da Constituição da Bolívia, do Equador, que tomam como referência os princípios do bem viver, né? Dessa concepção de mundo, dessa visão de mundo que é herdeira dos povos ancestrais, principalmente dos povos andinos, mas que tem suas conexões com todos os povos ancestrais aqui do nosso continente. Não só do nosso continente, mas vejo também dos povos ancestrais da Austrália, da África, que é uma descoberta que a gente vai ter que fazer desde o nosso ponto de vista pela conexão com eles. E aí, o que dizem esses autores, né? Catherine Walsh, Marcas e outros, a Catherine Walsh e Marcas, eles resumem os princípios do bem viver em 4 princípios, né? Só uma introdução. Na nossa lógica do pensamento ocidental, é muito enraizado na lógica formal, na lógica dialética, né? Como que é a estrutura de pensamento, de raciocínio, de argumentação, como que é a estrutura de sentimento, como é a estrutura de relação nossa entre as pessoas, de nossa relação com o mundo, com a natureza. Nós reforçamos ou usamos muito a lógica formal. A lógica formal, ela é muito simples. Ela diz que a afirmação, né, do ser, da ideia, né, da verdade, ela se dá pela, vamos dizer, imaginação ou suposição do oposto, né?
E na medida que a gente nega o oposto, a gente configura a verdade da própria afirmação. Se vocês pegam a lógica, essa lógica dialética, por exemplo, foi muito desenvolvida na escolástica. Vocês pegam os livros de Tomás de Aquino, né? Eles sempre partem uma afirmação: Deus existe. E aí imagina todas as razões que defendem que Deus não existe. E pega cada um desses argumentos e desconstrói, desmonta, né? De modo que, ao desmontar todos os argumentos contrários, persiste unicamente a tua afirmação. Portanto, se todas as contradições elas são negadas, ela confirma a verdade. A verdade, portanto, está afirmada, defendida na medida em que se nega o seu contrário, né? Pensamento, portanto, da oposição. A própria dialética, né? A dialética, se pega Hegel, fala o que é dialética? É uma afirmação que se coloca diante de uma negação, a antítese, e a negação da negação é o que promove a superação da afirmação. Há uma evolução. Afirmação, negação, negação, negação. Tese, antítese, síntese. Portanto, o princípio de contradição, de negação do oposto, é uma lógica poderosa de afirmação de si. Só que é uma afirmação de si mediante a negação do outro, né? Do não eu. Os princípios do bem viver, eles trazem uma outra lógica. Primeiro, tudo se relaciona. A lógica dialética também diz que tudo está em relação, né? Tudo se relaciona. Não há possibilidade de um ser, né, existir sem relação com o outro, com o contexto, com a comunidade. Cada pessoa, ele se constitui na sua singularidade na medida em que faz parte de um conjunto. Eu sou o que somos. Eu sou porque somos, né? Diria o Ubuntu, né? Portanto, a comunidade como constitutiva da singularidade, a relação como constitutiva de todos os seres. O que ativa a relação? Aí a gente poderia depois fazer conexões com Bateson, né? A lógica também do Bateson. A relação se constitui como complementariedade, não simplesmente como contradição, como oposição. Não se trata de eu afirmo por oposição, eu me afirmo como complemento do outro. Mesmo as polaridades, mesmo as oposições são necessárias, inerentes a toda relação. Positivo, negativo, cultura, natureza, espírito, matéria, homem, mulher, masculino, feminino, bem e mal, são todas dimensões polares, mas necessárias e complementares entre si. O bem não está na afirmação de um polo sobre o outro, negação do mal. O bem está no equilíbrio que se constitui pela complementariedade entre os elementos. Aí dá para perceber, por exemplo, que toda a reinterpretação, reinterpretar as situações difíceis, dolorosas, trágicas, portanto, de império do mal, não é? Não como algo a ser absolutamente negado, mas uma dimensão com a qual tem que se estabelecer uma relação de equilíbrio, recuperar o equilíbrio. Então, a complementaridade como um princípio constitutivo da relação. E como é que se ativa a complementariedade? Terceiro princípio, da reciprocidade. A cada ação corresponde uma reação. Como que a gente restabelece o equilíbrio entre uma ação agressiva que provoca uma reação agressiva, né?
Aí, se vocês lembram toda o pensamento oriental, né, da não violência, o pensamento budista que nos assim, coloca, desconcerta sempre, né? Gandhi dizia que a não violência não é passividade, é uma reação a um ato de violência, mas uma reação num outro plano. Se a violência se dá num plano econômico, físico, político, você reage no plano moral, ético, no plano espiritual, né? Espírito, a própria concepção de espírito, né, ou de mente, para Bateson, mente é uma estrutura que coliga, que conecta, né? Espírito, portanto, não é uma dimensão metafísica que paira afora e acima do nosso mundo sensível e visível. O espírito são todas as estruturas de conexão que gera processos de vida, de reprodução, de autonomia, de singularidade, de criatividade, de geração, né? Então, espírito, portanto, é inerente a todas as relações. Estruturas de conexões, os dispositivos de conexão são gerados pelas próprias relações. Ou seja, a complementaridade e a reciprocidade são dispositivos de conexão vitais e geradores de vida, de processos de vida, de singularidade, de criatividade. O quarto princípio é o da integralidade, ou da correspondência. Ou seja, a cada ação singular corresponde o movimento de todo o universo, do todo, né? Do contexto, a cada ação singular, ela corresponde às mesmas leis de organização e de vida de todo, vamos chamar o cosmos, a natureza, toda a sociedade, ou a comunidade dos seres vivos que se relacionam. Portanto, essa correspondência do singular com o total, com o todo, né? Por isso que cada desequilíbrio no contexto provoca desequilíbrio, doenças, né? Ou bem-estar individual, e cada desequilíbrio individual gera movimentos também no contexto. Então, esses princípios nos dão uma perspectiva uma outra perspectiva de luta, uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva outro modo de encarar os processos educativos. A educação, portanto, me dizia o Eliel Benites, um indígena Caiová, Guarani Caiová, ele dizia para vocês, a educação é algo que se transfere de um para o outro, não é? Portanto, a educação é um processo de fora para dentro. Para nós, a educação é um processo de dentro para fora. E o próprio conceito de educação, de educere, né? De conduzir, de produzir de dentro para fora, autonomamente, é o conceito dos povos ancestrais. E como é que faz com que cada um cresça, se desenvolva, integrando-se a toda a comunidade dos seres vivos, né, do cosmos? Como é que cada um pode criar um contexto em que cada um pode estar se desenvolvendo, criando justamente relações comunitárias de complementariedade, de reciprocidade, de integralidade, né, que são dispositivos que a gente ativa no nosso contexto. E isto é muito mais radical, eu diria, muito mais
potente do que o conceito, a ideia ou a proposta de resistência. Se trata de um processo de resistências, né? A resistência, tem um estudo da Flávia Schilling, 1991, na Unicamp, procurem lá, estudos de resistência, orientado pelo Maurício Tantenberg. Ela diz que resistência pode ter duas raízes, resistere ou ressustere. Quando você encara a resistência como ressustere, você se aciona o processo de oposição como uma estaca que se opõe a uma parede que está caindo. Mas ao mesmo tempo que se opõe, se sustenta. Toda resistência de oposição, ela sustenta que você se opõe. Já o movimento de resistere é um movimento de sístole, diástole, de vida, de reciprocidade, que implica uma recriação das relações em outras lógicas, com lógicas complexas, né, que envolve diferentes dispositivos de relação. O Serres, ele diz que na nossa língua latina, cada prefixo traz uma epistemologia. Então, bastaria a gente começar a fazer um jogo de palavras para perceber a complexidade das lógicas de conexão e de relação que a gente ativa em todas as relações nossas. Por exemplo, podemos pegar o conceito de oposição. Mas pensa os prefixos. Pode-se fazer uma relação de oposição, mas de composição, de reposição, de suposição, interposição, justaposição, transposição. Cada uma dessas lógicas estabelece um tipo de reciprocidade. Então, a educação se trata de criar contextos relacionais em que a gente ativa esses múltiplos dispositivos lógicos, epistêmicos, éticos de conexão de vida. E por isso, só para concluir esse aprendizado, primeiro, que gostaria de compartilhar com vocês, a própria conceito de bem viver, os autores dizem que não é uma tradução muito boa do conceito Aymara e Quechua, né? Sumak Kawsai, né? Porque o bem viver não é só um viver tranquilo, bem, em harmonia, né? O termo Sumak Kawsai significa viver em plenitude, viver em harmonia com todo o universo, viver em relações de reciprocidade, de complementariedade, de vida, né? Que um ato gera vida. Cada ato, cada relação é gerador de vida. E vida são as estruturas de conexão que a gente vai criando e cultivando nas nossas relações. E são estruturas de conexão não abstratas, são estruturas de conexão entre seres vivos, que não são só os seres humanos, são todos os animais, são as plantas, são os minerais, são as forças naturezas, são todos os planetas, são todas as galáxias, são todos os seres que constituem todo o cosmos. Viver em plenitude e estabelecer essa relação de reciprocidade, complementaridade, integralidade com todos os seres. E é nisso que cada um pode estar buscando e construindo a sua própria identidade, a sua própria singularidade, né? Que não se dá apenas pela nossa composição física, né? Temporal, limitada, se dá pela nossa identificação e construção espiritual. Por exemplo, os povos indígenas, eu aprendi no encontro lá com o do Walter Coan sobre infância, né? Eles entendem que a criança não é uma tábula rasa para ser escrita, ela é portadora de ancestralidades.
ela traz em si todos os ancestrais. E a sua missão durante a vida é cultivar essa relação com esses ancestrais e, ao longo da vida, se tornar também ancestral para os seus descendentes, que já estão presentes todos na nossa vida. Então, a identidade pessoal está nessa conexão com todos os ancestrais que nos constituíram e com todos os outros. E é isso, eu acho que é o desafio. Por isso que hoje eu sempre concluo, o que nos desafia não é somente tomar o poder, ou transformar o poder, ou transformar o mundo. É viver em plenitude, é conviver em plenitude, é gerar vida em plenitude. Realmente eu me senti aqui na mesa com Regina Leite Garcia, né? Conversando um tanto quanto com ela, pensando quais são as diferentes possibilidades da gente pensar sobre o mundo. Mas enquanto você falava, Reinaldo, eu pensava um pouco também essa força que a Regina tinha de estar olhando naquilo que a gente tem hoje, naquilo que a gente está presente, nessa escola caindo aos pedaços, dessas professoras que são aviltadas nos seus salários, nas suas imposições políticas, como essas professoras vão construindo outras lógicas. Quer dizer, é um pouco esse movimento de o que já tem hoje. Talvez não pudéssemos chamar de bem viver, mas o que neste momento que vivemos está presente que a gente poderia chamar de resistência, né? De caminhos que dizem outra coisa que não o óbvio, né? Que não aquilo que a gente quer fazer um dia, que a gente sabe que tem que ter esses elementos que poderiam ter resposta, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estava lá, agora mesmo atrás, há uma hora atrás, assistindo a apresentação de trabalho lá no meu grupo, lá numa das rodas de conversa, e estava vendo um pouco o trabalho da Isabel, né? Da nossa companheira que está aí do Peru. Então, ao mesmo tempo, eu olho um pouco para a Natália ali, para a Clarice, e vou recordando, nessas andanças que a gente tem feito pela América Latina, o quanto essa questão da resistência, em alguns momentos a gente chama de resistência sim, no sentido de que a lógica é outra, o projeto de dominação está presente, de homogeneização, da lógica formal, como você diz, mas ao mesmo tempo também está presente as outras lógicas, as outras tentativas de dizer somos mais criativos, podemos achar novos caminhos, né? Quer dizer, qual que é o meu diálogo com você agora? É pensar isso, né? À medida que a gente vai descobrindo por exemplo, essa discussão do bem viver, eu encontrei algumas vezes nessas andanças que a gente tem tido, nesses caminhos das redes de docentes, né? Nesse diálogo com redes de docentes da América Latina, a gente vai encontrando essas outras formas de organização que pareciam que estavam muito distantes para a gente, mas que estão presentes, né? Existe toda uma rede imensa de professores que se organizam independente das políticas públicas, independente das próprias universidades, e a gente diz isso mesmo sendo da universidade, né? Então, eu acho que são múltiplas formas de ver, múltiplas formas de existir, né? Mas que, ao mesmo tempo, a sua fala, eu acho que tem um pouco desse alento que, apesar desse olhar crítico da Regina, ela soube construir na gente, que era ver o contrapelo, a contramola que resiste, aí resiste, é mesmo, né? E que ao resistir nos ajuda, sim, a reexistir, né? E realmente, eu acho que quando a gente pensou um pouco na ideia da professora Tecelã, a gente pensava nessa capacidade, para mim, uma das maiores heranças que eu trago de Regina. Ao chegar no mestrado em Educação na década de 90, eu era uma professora do interior, né, do interior do Rio de Janeiro, que tinha uma liderança sindical.
Eu era uma professora de escola, respeitada pelos meus companheiros da cidade, porque fazia um bom trabalho pedagógico, sério, comprometido, e também porque me organizava, ajudava a organizar o sindicato, né? E fui parar, né? E aí eu lembro qual foi a primeira vez que eu encontrei com ela, foi em Barra do Piraí, Regina com aquele cabelo lindo, com aquele jeito maravilhoso, que ia fazer uma palestra pelo sindicato. Portanto, ela foi de ônibus 20 anos atrás, não tinha ninguém para buscá-la, pagando do próprio bolso, ou não tinha um financiamento, e ela foi fazer uma palestra para a gente, e naquele dia, quando ela termina a palestra, e era uma palestra para um auditório talvez um pouco menor do que esse, mas a gente tinha 100 a 200 pessoas assistindo Regina, e eram professoras organizadas pelo sindicato, e quando está terminando a fala, ela faz um grande agradecimento, porque ela diz que aquele grupo tinha ajudado, aquele era o dia de comemoração, era um dia que, eu não sei se tinha 1 mês, 2, 3 meses, o filho dela tinha acabado de morrer, né? Tinha sido a morte do Bubi, e aí ela dizia, quando eu perdi meu filho, eu fiz opção pela vida, né? E aí ela agradece, eu também não sabia, só sabia muito pouco de Regina Leite Garcia. Eu fui seduzida por ela naquele momento, com a crença que ela tinha, com a aposta que ela tinha na escola, com a aposta que ela tinha nas professoras, com a aposta que ela tinha nas próprias classes populares, sem nenhum romantismo nessa história, né? E esse movimento de vida e morte, né? De que ao perder meu filho eu fiz a opção pela vida, né? Para mim foi dos grandes ensinamentos que ela me deu. E o outro foi dizer sempre: nunca esqueça a sua história. Já levei grandes porradas dela, e todas eram porque eu estava esquecendo de onde eu vinha, porque o que me fazia ser o que eu era, não era onde eu estava chegando, mas era a bagagem que eu trazia, de professora da rede pública, de organizadora do movimento sindical, e eu continuei a encontrar isso pela vida fora. O Grupo Alfa foi todo constituído de professoras que vinham da escola pública, e que dentro da escola pública, com todas as condições adversas que tínhamos, construíamos lá dentro, resistíamos lá dentro. E coincidência ou não, a primeira vez também que eu vi Jaqueline foi num evento como esse. Foi em Barra do Piraí também, nos seminários que nós organizávamos, e junto com a Carmen Sanches, que eu também não sabia quem era, sei lá porquê, puxa um fio daqui, puxa um fio de lá. E aí, esses fios foram parar na minha cidade, e hoje eu estou aqui, né? Então, essa ideia disso que a gente vai construindo, né? Um pouco do filme que a gente estava assistindo do Costureiras, que a gente viu, esse grande tecido que a gente vai fazendo na vida, e que cada vez mais eu me convenço que é mais olhando para trás que a gente aprende do que conseguindo fazer tantas projeções, né? É mais prospectivamente do que perspectivamente que a gente vai conseguindo construir algumas lógicas. E eu acho que isso é a nossa herança, né? Isso é o que a gente tem de mais forte para continuar a nossa tradição de contar histórias, de abrir nossos baús, né? Essa coisa de contar a sua história, qual é a história, de onde você vem, o que você aprendeu, conta pra gente, comparte com a gente, né? Eu acho que é um pouco a herança, né? Que a gente vai trazendo destas mulheres, né? Então a gente vai terminar a mesa com um filme que a gente fez, né? Que o grupo fez em homenagem a ela, e que nós passamos no outro evento, tá bom? Então, obrigada aí, pessoal.